Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje eu queria meditar com você a partir de um salmo, mas antes de chegarmos ao salmo, eu queria lembrar de uma frase de um teólogo belga chamado Adolphe Quéchet. Num dos seus livros, esse teólogo propõe uma pergunta. A pergunta é: será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? Fazer essa pergunta pressupõe a possibilidade oposta, ou seja, no lugar de fazer de Deus uma boa notícia para as pessoas, há a possibilidade de fazer de Deus uma má notícia para as pessoas. E a gente sabe que na história do cristianismo, em maior ou menor grau, de fato Deus foi sendo utilizado como um termo que trouxe para muita gente um peso, uma angústia, uma opressão muito grandes. Isso na história passada do cristianismo, mas também na história presente. A gente encontra ainda hoje muita gente usando o nome de Deus como instrumento de carga, de peso, de angústia, de opressão na vida de pessoas. Então a gente precisaria perguntar com muita clareza e com muita consciência qual é a imagem de Deus que a gente tem. Qual é a imagem de Deus que a gente foi construindo ao longo da nossa jornada de fé. Quando eu era criança, eu pensava em Deus em termos muito semelhantes a um senhor de barbas brancas, sentado num alto e sublime trono, muito taciturno, muito sério, julgando o mundo. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. E aí eu fui estudando depois, e lendo mais o texto bíblico e estudando teologia, e é claro, a teologia pressupõe uma questão interessante sobre isso. A impossibilidade de descrever ou definir Deus, porque Deus está para além das nossas possibilidades de descrição. É por isso que o teólogo Juan Luís II afirma que a teologia é palavra segunda, ou seja, é a palavra que surge depois, porque ela é fruto de uma experiência intraduzível na linguagem. E aí a tentativa de expressar essa experiência é o que forma a teologia, é o que forma os discursos religiosos. Mas eu queria, a partir dessa pergunta, qual é a imagem de Deus que a gente tem, estudar um pouquinho o Salmo 103. Porque eu acho que esse salmo apresenta para a gente pistas muito importantes para que a gente desenvolva uma imagem de Deus mais sadia e mais coerente com a nossa fé e com o próprio Jesus de Nazaré. Então eu queria ler com vocês o Salmo 103, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o seu Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Até aqui. Os salmos são uma janela para a alma do salmista. A gente encontra muita verdade nos salmos. E isso é maravilhoso, porque a gente pode se identificar com os salmistas nas suas situações de crise, de fé, de confiança, mas também de tribulação, de angústia, de medo. Os salmos expressam tudo isso diante de Deus. Eles são não Deus falando ao homem, mas o homem falando a Deus, o ser humano falando a Deus, expressando a sua experiência de fé naquele momento. Neste salmo nós encontramos imagens de Deus, nós encontramos algumas afirmações sobre Deus que precisam estar presentes no nosso discurso também sobre Deus. Eu acho que isso é importante para que a gente possa, como disse no início, para que a gente possa fazer de Deus uma boa notícia para as pessoas. Então vamos lá. Quem é esse Deus que o salmista descreve? Como é a imagem de Deus que ele descreve aqui nesse salmo? Primeira afirmação,
Esse Deus é o Deus que deve ser louvado pela minha alma, né? O salmista dá uma ordem à própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, esse Deus é o Deus que deve ser louvado, mas não porque ele é uma divindade egoísta que gosta de ser adorado por alguma outra razão, não. Ele é louvado porque ele pratica o bem para com o ser humano. Ele age de forma graciosa. E ele tem agido na nossa vida também de forma graciosa. O nosso problema é que nós dificilmente paramos a vida para olhar na caminhada e percebermos se de fato nós temos enxergado as bênçãos de Deus ou não. A gente muitas vezes age como os leprosos curados por Jesus naquela narrativa dos evangelhos. 10 leprosos curados, diz o texto, que eles clamam por misericórdia, Jesus manda que eles fossem ao sacerdote, e no caminho eles são curados. Mas apenas um para a vida, pausa a caminhada, olha para si mesmo e se percebe curado, e ao se perceber curado, volta para agradecer a Jesus, e Jesus diz, ora, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros? Só retornou esse samaritano? E aí Jesus diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, parar a vida para olhar para si mesmo, para perceber essa ação divina na nossa vida. É algo que nós precisamos fazer de tempos em tempos. Perceber que, de fato, Deus tem caminhado com a gente. Deus está seguindo conosco. E perceber também que Deus é esse Deus que deve ser louvado porque Ele ama. E esse amor gera em nós amor como resposta. O texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse dar-se que Deus dá a si mesmo em função das pessoas, em função do mundo criado, esse dar-se é uma ação de amor. Esse oferecer-se em amor é algo que gera em nós amor. Deus age em amor não apenas parando no céu e pensando, com seus botões reluzentes como ele ama as pessoas, mas ele age com amor descendo do céu, como diz o apóstolo Paulo, esvaziando-se da condição divina, assumindo figura humana e a si mesmo se humilhando até a morte de cruz. Essa é a imagem de Deus que transparece nesse salmista. Um Deus que deve ser adorado pelo que ele faz, mas também por quem ele é para nós. Então, a primeira questão. Uma segunda questão, esse salmista diz que Deus deve ser adorado, que a imagem de Deus transparece um Deus perdoador e bondoso. Como diz lá os versículos 3 e 4. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E aí o texto continua. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ou seja, a nossa relação com Deus é de um Deus que é perdoador por antecedência. Ele não é um Deus acusador. Ele é um Deus perdoador. Deus não tem pedras nas mãos para atacar, para jogar contra nós ou em nós. Mas Deus tem braços acolhedores para nos acolher, para nos encontrar, para nos abraçar. O salmista está aqui, na verdade, afirmando a bondade divina, essa bondade que perdoa as nossas transgressões, que essa bondade que nos sara, das nossas enfermidades de alma, de coração. E Deus que não quer o nosso bem, porque Ele está aqui retratando a leitura que os profetas faziam de Deus. Quando os profetas falam que Deus é um Deus que age para conosco como um pai, é um Deus que age para conosco como uma mãe, que cuida, que acalenta. Como diz o profeta Isaías, os braços do Senhor não estão encolhidos para não poder salvar. Ao contrário, estão abertos, estão acolhedores. Então a imagem de Deus que esse salmista apresenta é de um Deus perdoador e de um Deus bondoso. E mais, a imagem de Deus que esse salmista apresenta é de um Deus da esperança, de um Deus que é capaz de transformar o lugar final, a cova, num lugar de vida plena. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ou seja, um Deus que não deseja o nosso fim,
Ao contrário, deseja a nossa felicidade, deseja o nosso bem. E sabe que o nosso bem e nossa felicidade está nele mesmo. É um Deus que é capaz de assegurar a esperança, de afirmar a esperança, porque a cova não é a resposta final para essa leitura aqui divina. Também, esse Deus que é apresentado pelo salmista é um Deus cuja imagem representa e expressa a esperança, mais uma vez, mas a esperança que não apenas retira da cova, mas assegura o futuro, porque assegura o presente. Como diz lá o texto, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, o Deus que o salmista está apresentando aqui é um Deus que está cuidando do presente, porque cuida do presente. A nossa velhice, nosso futuro já está assegurado, já está afirmado. As preocupações do presente, embora reais, não tiram a nossa paz, porque essa paz vem do próprio Deus, que afirma o futuro como algo assegurado, como algo que Ele está garantindo. E essa esperança, essa certeza de que nós temos que Deus cuida de nós e cuidará de nós, é o que nos mantém na caminhada. Um Deus que não é, como eu disse agora há pouco, o nosso inimigo, o nosso rival. Um Deus que não é aquele Deus que estraga prazeres, que deseja o nosso fim, ou que deseja a nossa infelicidade. Mas um Deus que quer o nosso bem, que nos guarda em relação a isso. Que não nos livra do que a gente enfrenta na vida, mas que nesse enfrentamento da vida, das suas crises, das suas dores, assegura que essas crises e essas dores não serão suficientes para nos destruir. É como o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, que nós somos em tudo atribulados, mas não destruídos. A leitura que o apóstolo Paulo faz é de uma tribulação, de um problema, de uma crise, das situações que nós enfrentamos diariamente, como situações não de fim, mas de recomeço ou de releitura da vida. Nós somos, de uma maneira, afetados por essas questões da vida, certamente, mas nós não somos abandonados, nós não somos desamparados por Deus. Essa é a leitura que o salmista apresenta aqui. Como ele diz o texto, Ele é quem farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Outra imagem de Deus que transparece nesse texto é de um Deus que faz justiça e que quer justiça em relação ao oprimido, ao necessitado. Como diz aqui, versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. E isso é interessante perceber, que numa relação entre opressor e oprimido, Deus sempre toma o lado do oprimido para resgatá-lo, para protegê-lo, para julgar a sua causa. Essa aqui é a frase que está expressa nos profetas do Antigo Testamento. Quando esses profetas dizem que Deus é o Senhor que julga a causa dos oprimidos, dos necessitados, dos pobres, do órfão, da viúva, do levita. Símbolos bíblicos do Antigo Testamento para representar quem precisa de ajuda. Se é assim, se esse Deus é um Deus que se importa com essa justiça em favor dos que precisam, então nós, seus seguidores, deveríamos também nos importar com a mesma justiça em favor dos que precisam. E não querer uma justiça em nosso favor, como se Deus fosse o nosso servo ou o nosso capanga, né, que fosse capaz de extorquir do outro algo para dar benefício a nós. Não é essa justiça que nós estamos falando. Estamos falando aqui da justiça do reino de Deus, da justiça do próprio Deus. Justiça que se estabelece quando há justiça na terra, quando há igualdade entre as pessoas, quando há afirmação de que as possibilidades para todos serão garantidas, serão dadas. Portanto, colocar-se na luta contra a injustiça é ter entendido como Deus é aqui para o salmista e na nossa leitura de fé.
Mas esse Deus também é um Deus de misericórdia, um Deus que age como Pai. O texto aqui continua dizendo, no versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isso é maravilhoso. Isso aqui é a afirmação do salmista antecipando a apresentação de Jesus, que Jesus faz de Deus como papai da parábola do filho pródigo. Lembramos da parábola? Um filho que sai de casa, que gasta o dinheiro da família, que envergonha o nome do pai e que volta para casa desejoso de ser aceito como um escravo, para pelo menos ter o que comer, e o pai o aceita de braços abertos, com um abraço apertado, com sandália novas nos pés, com roupa nova e com festa. Deus é papai que age assim. Deus é um papai que se alegra quando nós retornamos para casa. Deus é um papai que que afasta de nós, não a sua presença, mas afasta de nós os nossos pecados. Aquilo que nos desumaniza, ele tira do cenário e nos dá uma nova chance, nos dá uma nova alegria e restaura a nossa existência. Esse é o Deus aqui que está apresentado pelo salmista. E mais, é um Deus que reconhece a nossa fragilidade. Deus sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, é o que diz o versículo 14. Ou seja, nós diante de Deus não precisamos fingir, pretender ser algo ou alguém mais do que somos. Nós podemos ser quem somos diante de Deus. Podemos apresentar diante de Deus toda a nossa fragilidade, todos os nossos defeitos, problemas, crises e também as nossas qualidades e bens que fazemos. Tudo isso diante de Deus porque Ele já nos conhece. Nós não somos surpresa para Deus. Deus não se surpreende com a nossa vida, porque Ele nos conhece a fundo. Ele sabe qual é a nossa estrutura. E ao saber qual é a nossa estrutura e nos conhecermos a fundo, Deus não se afasta de nós. Ao contrário, Ele apaixonadamente se aproxima de nós e nos acolhe. Isso é maravilhoso. Agora, para concluir, por que é que o salmista descreve tudo isso? Como é que o salmista sabe dessas informações todas? De que Deus é misericordioso, bondoso, longânimo, de que Deus é como um pai que afasta de nós os nossos pecados, de que Deus é esse Deus que nos perdoa, que garante um recomeço de vida, que dá uma vida leve e não pesada, que gera uma vida em abundância e não uma vida regulada por legislações externas. Um Deus que deseja colocar a sua lei no nosso coração, não mais escrever em leis em tábuas de pedra, mas escrever no coração humano e de lá brotar uma vida nova de dentro para fora, como rios que fluem, como diz Jesus. Como é que o salmista sabe de tudo isso? Por uma seguinte questão. Versículo 7. Diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, nós estamos lidando com um Deus que quer, que deseja se autocomunicar a nós, que deseja se revelar a nós, que se mostra a nós. Não é um Deus que brinca de esconde-esconde, é um Deus que se mostra às claras. É um Deus que diz assim, olha, se alguém tiver sede, venha até mim, e de graça vocês vão beber da água viva. Vocês vão matar essa sede. Se alguém tiver fome, venha até mim, porque eu dou o pão que desce do céu. E quem comer da minha carne e beber do meu sangue, como de Jesus, nunca mais morrerá. Aqui a leitura é, quem se aproximar de mim para me conhecer, não vai encontrar portas fechadas, mas vai encontrar alguém disposto a se mostrar. É como acontece com Jesus e os discípulos. Lá no Evangelho de João, no início do Evangelho, os discípulos vão perguntar a Jesus, né?
percebendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João Batista havia dito, eles chegam diante de Jesus e perguntam: Senhor, onde moras? Ou seja, a gente queria entrar na tua intimidade, né? Onde é a tua residência? E Jesus não diz assim algo do tipo: leiam esse tratado teológico e vocês vão saber, ou então voltem mais tarde quando tiverem mais santos, ou então eu não vou abrir espaço aqui na minha casa para vocês que eu nem conheço vocês direito. Não, Jesus diz claramente: venham e vejam. E aí eles vão e ficam à tarde com Jesus. Uma beleza, uma maravilha, uma abertura divina para nós, um convite para sentarmos à mesa de Jesus, um convite aberto, um convite claro, um convite que expressa e revela a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos, segundo o próprio Jesus de Nazaré propõe. E vale lembrar que essa imagem de Deus que a gente constrói, ela atinge, ou pelo menos deve atingir o seu clímax, o seu ápice, na pessoa do próprio Jesus de Nazaré, porque ele é a expressão exata de Deus para nós. De tal maneira que quando a gente vê Jesus, nós vemos Deus. Mais uma vez, então, retornamos aqui à pergunta do Adolphe Quéchet. Será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? Eu respondo que nós só faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas se estivermos lendo e interpretando Deus a partir de Jesus de Nazaré. Porque ele é o Deus que se autocomunica a nós de forma plena. Como diz lá a carta aos Hebreus, havendo Deus falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. E o Filho é o esplendor da sua glória. Ou seja, olhar para Jesus é olhar Deus. E quem enxerga Jesus enxerga o quê? Enxerga a festa, enxerga a alegria, enxerga o acolhimento, enxerga o perdão dado a pessoas claramente culpadas. Enxerga convites de seguimento, vem e segue-me. Enxerga convites de acolhimento. Quer conhecer minha casa? Podem chegar. Enxerga uma mesa posta, a mesa do reino de Deus. E o próprio Jesus à mesa sentado diz: comam, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Essa leitura de Jesus como Deus revelado a nós deveria fazer de nós propositores, promulgadores de Deus como uma excelente notícia para as pessoas. Deus é uma ótima notícia. Por quê? Porque, de novo, Deus não é essa divindade irada, vingativa, ciumenta, apequenada, infantilizada que a gente vê por aí. Deus não é esse gênio da lâmpada pronto para atender os nossos desejos. Deus não é isso. Deus é Jesus de Nazaré. E ao olharmos para Jesus, a gente encontra um Deus que nos acolhe, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos sara, um Deus que tira a nossa vida da cova e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Um Deus que dá a nós garantias de esperança, de fé, de certeza, de que Ele sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que dá a garantia a nós de que Ele está preparando o lugar e um dia voltará para nos levar para com Ele, o que não tira, obviamente, de nós a necessidade de vivermos a nossa história, mas que dá a nós a garantia, a certeza, a esperança de que nós confiamos num Deus que é confiável, num Deus que é digno de confiança. Essa é a imagem de Deus que transparece nesse salmo e que transparece na vida de Jesus de Nazaré. Então, faça desse Deus o seu Deus. Essa imagem de Deus é essa. Se você ouviu falar de um Deus irado, como disse, que joga pedras em pecadores, esqueça essa história. Deus não negocia a sua graça. Deus é pura gratuidade. Então descanse nesse amor de Deus. E aí você vai ter certeza plena de que Deus é boa notícia para as pessoas. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.